Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara, sou enfermeira. Estou aqui para dar continuidade na nossa aula sobre diabetes. Os nossos objetivos da aula de hoje são os sinais e sintomas, o diagnóstico baseado nos exames e também a questão da prevenção. Os sinais e sintomas, de acordo com o Caderno de Diabetes de 2013, nós temos os sintomas clássicos: poliúria, polidipsia, polifagia e a perda inexplicada de peso, são os conhecidos 4Ps. Temos os sintomas menos específicos: fadiga, fraqueza, letargia, visão turva, prurido vulvar e também a balanopostite. Temos as complicações crônicas: proteinúria, presença de proteína na urina, neuropatia diabética, retinopatia diabética, catarata, doenças arterioscleróticas e também as infecções de repetição. De acordo também com o Caderno de Diabetes de 2013, os 4Ps que eu já havia citado são característicos do diabetes tipo 1, podendo também estar presente no diabetes tipo 2, mas com bem menos frequência. Poliúria é o aumento do volume urinário, polidipsia, sede excessiva, polifagia, o aumento da fome também. No caso do diabetes tipo 2, além de ser insidioso, ele também é assintomático na sua maioria, sendo que muitas vezes quando ele é diagnosticado, ele já pode estar com as complicações tardias, que são elas: proteinúria, retinopatia, neuropatia periférica, doença arteriosclerótica e as infecções de repetição, que são aquelas que eu falei no slide anterior. O diagnóstico. Essas informações daqui para frente já são baseadas na Sociedade Brasileira de Diabetes, nas novas diretrizes 2014 e 2015. Lá afirma que atualmente os critérios aceitos para diagnóstico do diabetes são 3: sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal, associada à sua glicemia casual acima de 200. O segundo item seria a glicemia de jejum, que pode ser maior ou igual a 126. E a terceira forma de diagnóstico seria a glicemia após 2 horas da ingestão de glicose, que seria no máximo a quantidade de 75 gramas, quando a glicemia for maior que 200, no chamado teste TTG. Mais uma vez lembrando, poliúria, aumento do volume de urina, e polidipsia, sede excessiva. Nós podemos observar que na Sociedade Brasileira de Diabetes, nessas novas diretrizes, nós temos poliúria, polidipsia e a perda ponderal de peso. Nós não temos citando a polifagia, certo? Aqui nessa tabela, também baseado na Sociedade Brasileira de Diabetes, as diretrizes novas, nós temos a glicemia normal, quando o exame é feito em jejum, um jejum de 8 horas, uma quantidade menor do que 100, 2 horas após a ingestão de glicose, quando é menor que 140. São os parâmetros da glicemia normal. Nós temos aqueles pacientes que ficam entre a glicemia normal e o diagnóstico de diabetes, que nós chamamos de tolerância à glicose diminuída. No exame de jejum, nós temos uma quantidade maior que 100 e menor que 126, e no exame de TTG nós temos maior ou igual a 140 e menor que 200. Só uma informação a ser acrescida: essas informações de maior que 100 e menor que 126 ainda não são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Porém, esse parâmetro ele já é indicado pela Federação Internacional do Diabetes. Lembrando que a glicemia em jejum ela é feita com 8 horas de jejum, como eu já havia dito. A glicemia casual ela pode ser feita em qualquer momento, na hora da consulta, em casa, caso o paciente tenha um glicosímetro, independente da última hora de refeição. E os sintomas clássicos, aqueles que eu falei no slide anterior: poliúria, polidipsia e perda de peso inexplicado, de acordo com as novas diretrizes. O exame de TTG, quais são as recomendações? Ele deve ser feito em jejum, entre 10 e 16 horas. Deve ser feita uma ingestão de glicídios nos 3 dias anteriores ao exame. Deve ser utilizado 1,75 gramas por quilo para aquele paciente, tendo no máximo uma ingestão de 75 gramas. Então, esse valor vai depender do peso que o paciente tem. E comunicar a presença de infecção, ingestão de qualquer tipo de medicamento ou inatividade. Assim também como a questão da atividade física pode ser feito normalmente sem nenhum problema. O diagnóstico.
Em 2009, havia a recomendação da hemoglobina glicada como critério de diagnóstico para o diabetes. Em 2010, a Associação Americana de Diabetes dá os seguintes critérios. Para ser considerado diabetes, a hemoglobina glicada ela tem que estar acima de 6,5% a ser confirmada em outra coleta, sendo dispensável em caso de sintomas ou a glicemia maior que 200. Esse parâmetro de 6,5%, ele é indicativo devido à prevalência de retinopatia, um estudo feito e mostra que esse é o valor adequado para se medir esse parâmetro de hemoglobina glicada. O alto risco para desenvolver o diabetes seria quais critérios? A hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%. 5,7 é baseado na sensibilidade e especificidade desse paciente vir a desenvolver o diabetes nos próximos 6 meses, a partir do momento do exame. Eu quero que vocês observem bem esses parâmetros aqui, que é indicado pela Associação Americana de Diabetes, e os parâmetros que vão vir logo a seguir, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Nós temos alguns problemas para ser aplicado essa hemoglobina glicada. Temos as hemoglobinopatias e temos também a questão da anemia hemolítica e ferropriva. O quadro clínico desse tipo de paciente já vai dificultar o resultado desse exame. O parâmetro ele vai dar alterado e não vai poder chegar a um diagnóstico preciso. A questão dos afrodescendentes e dos asiáticos, eles têm, por normal, a sua hemoglobina glicada mais elevada em relação aos caucasianos. Eles têm a sua hemoglobina glicada, valores normais, mais elevados em relação aos caucasoides. Então, isso é um parâmetro que deve ser diferenciado. Quando nós temos aquele valor de referência que eu citei anteriormente, são parâmetros que não se enquadram nesses tipos de etnias. A Organização Mundial de Saúde já dá parâmetros diferentes daquele que eu citei no slide anterior. Para diagnóstico de diabetes, hemoglobina glicada maior que 6,5%, igual ao anterior, e o alto risco para diabetes, hemoglobina glicada entre 6 e 6,4%. Já são informações diferentes. Um outro estudo mostrou que a concentração da hemoglobina glicada ela é menor nos afrodescendentes, dando a maior probabilidade de desenvolver retinopatia. A Sociedade Brasileira de Diabetes, nessas novas diretrizes, é a seguinte: precisa de mais estudos para que a hemoglobina glicada ela seja realmente um parâmetro de diagnóstico para o diabetes. A conclusão final foi essa. A prevenção. Nós temos a prevenção primária, baseada para prevenir o início da diabetes. Nós temos, para diabetes do tipo 1, quais tipos de prevenção? Aleitamento materno, exclusivo e demanda livre. E evitar leite de vaca nos 3 primeiros meses de vida. Já para o diabetes tipo 2, um estudo mostrou que, se houver uma redução de 3 a 4 quilos no período de 4 anos, diminui a incidência do diabetes em torno de 58%. Então, é um parâmetro bem elevado para que a gente possa observar a questão da obesidade, como ela está acoplada ao desenvolvimento do diabetes. E um outro estudo, feito com mais de 84 mil enfermeiras e segmento de 16 anos, mostrou que o controle de dieta, atividade física, tabagismo e excesso de peso reduziu em 91% a incidência do diabetes e 88% nos casos com história familiar. Então, são parâmetros que a gente deve muito estar indicando aos pacientes, a questão da dieta, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o excesso de peso, a prática de atividade física, se não for possível, 5 vezes na semana, de segunda a sexta, que seja feito pelo menos 3 vezes por semana. Não pode o paciente deixar de estar fazendo essa atividade. Lembrando que isso vai evitar tanto o desenvolvimento do diabetes, como a qualidade de vida vai melhorar, evitando outras comorbidades também. Prevenção secundária. Ela é baseada em prevenir as complicações agudas e crônicas. Então, é aquele paciente que já é portador da patologia, mas quer evitar que ele possa desenvolver as complicações crônicas que eu já falei no início da aula. As prevenções: tratamento da hipertensão e da dislipidemia, o rastreamento para o diagnóstico e o tratamento precoce da retinopatia, redução do tabagismo, ou até mesmo a pessoa parar de fumar totalmente, e rastreamento para microalbuminúria, é a prevenção da insuficiência renal.
As referências dessa aula foram baseadas no Caderno de Diabetes de 2013, assim como a Sociedade Brasileira de Diabetes, que são as novas diretrizes 2014-2015. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.